Tiago, capítulo de número 1 e versículo 5. Então, o louvor nós fizemos somente a parte A, né? Que quem precisar de sabedoria, peça a Deus. Mas agora vamos ler todo o versículo 5. Quantos encontrar, digam amém? Glórias a Deus, então. Quantos aqui estão felizes por estar louvando a Deus, por estar na casa do Senhor? Diga glórias a Deus. Aleluia, isso mesmo. A igreja tem que estar sempre avivada, né? Sempre na decência, na ordem, mas avivada. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, liberalmente, e não lhes nada lhes impropera, ou seja, não impede, né, de ser concedido. Diga glórias a Deus. Então Deus, quando você pede a sabedoria, somente para o propósito da palavra, Ele não impede que venha até você, porque tudo que vem para o benefício do ser humano, tudo provém de Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Diga isso bem forte: Deus é a fonte. Amém? Então, se você quer sabedoria, peça na fonte, e o Senhor com certeza não vai impedir que você receba ela, né? Só que a sabedoria é algo muito mais profundo do que nós imaginamos. Não é essa sabedoria humana. Não vamos falar dessa sabedoria humana. Vamos falar de uma sabedoria muito além da sabedoria humana. Só que antes eu quero fazer uma oração em cima desse versículo, para que nós possamos ter aqui também no altar o discernimento daquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós essa noite. Olhem comigo, irmão, Jesus, em cima desse versículo: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, liberalmente, e nada lhes impropera de ser concedido. Deus não impede que nós recebamos, né? Vamos falar com Deus. Senhor, entramos juntos mais uma vez em Tua presença, agora para pedir, Senhor, a direção da Tua palavra, pois só Teu Espírito pode, Senhor, nos trazer o discernimento, porque ninguém conhece Tua mente, a não ser o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito. Então nós pedimos, Senhor, que a Tua glória esteja sobre a pregação, sobre os ouvintes, para que tudo que ocorrer aqui, Senhor, sempre tenha um único e verdadeiro propósito, de Teu nome ser glorificado em nossas vidas, com a edificação da nossa fé, nosso crescimento, a nossa libertação, mas principalmente para a nossa salvação. E quantos mais o Senhor quiser usar para ser salvos através de nós, em nome de Jesus. Digam amém? Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá então. A sabedoria que Deus vai falar conosco é uma sabedoria muito além da sabedoria humana. Se eu for lá em capítulo 3 do primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ali tem uma revelação tremenda sobre o valor que tem a sabedoria humana para Deus. É chocante ao lermos isso, mas olha aí, o homem dá tanto valor à sabedoria humana, e olha no mundo espiritual que valor que ela tem para Deus. Nós não vamos falar sobre a sabedoria humana essa noite, vamos falar sobre a sabedoria que vem de Deus para ser aplicada em nossa vida espiritual, para a eternidade. Amém? Mas a sabedoria humana diz assim no versículo de número 18 e 19 do capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículo 18 e 19. Não se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estudo para se tornar sábio. Para quem não sabe o que é estudo, é tolo, né? Faça-se tonto, faça-se bobo, tolo. Às vezes nós nos fingimos de estudos, né? Para ganhar aqueles que são, na verdade. Então a palavra de Deus fala isso para você se fazer de tal. Essa é a verdadeira sabedoria, não é? Quando alguém começa a querer discutir com você sobre a palavra, mesmo que você tenha profundo conhecimento, faça-se de tolo. Fique em espírito e ore por aquela vida, porque na verdade você percebe que aquela pessoa não tem domínio nenhum da palavra. O que ela tem na verdade naquele momento é um espírito de contenda, de divisão. Então você deve fazer-se de tolo para orar em pensamento e repreender aquele espírito e pedir que Deus ilumine aquela mente. Isso é sabedoria para Deus, não querer impor algo sobre conhecimento. Aí é debate e a palavra de Deus não veio para esse propósito. Amém, igreja? Então, se você, ninguém engane-se a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, nesse mundo, faça-se de tolo, faça-se de estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Amém, igreja? Eu busquei no dicionário o que significa a palavra sabedoria para o nosso entendimento. E obviamente, no dicionário que eu pesquisei,
vai falar também sobre a teologia. Mas, a princípio, diz assim: sabedoria significa qualidade de um sabedor, grande soma de conhecimentos, aplicação inteligente dos conhecimentos, conduta orientada de acordo com o conhecimento daquilo que é verdadeiro e justo, discernimento adquirido pelas experiências de uma longa vida. Isso no dicionário, amém? Na teologia, no dicionário da teologia, conhecimento, sabedoria é um conhecimento inspirado das coisas divinas, e é sobre este conhecimento que nós vamos falar, amém, amados? Mas você pode observar aqui que até na sabedoria humana, até o dicionário que fala da sabedoria humana fala que a sabedoria é uma aplicação inteligente dos conhecimentos. Fala que é uma conduta, ou seja, um meio de agir orientado de acordo com o conhecimento daquilo que é verdadeiro e justo. Fala que é qualidade de um sabedor, a sabedoria, né? Discernimento adquirido por experiências de uma longa vida. E como eu disse na teologia, fala que é conhecimento inspirado das coisas divinas. É esse conhecimento que nós vamos falar. Mas mesmo os dos homens, diz que é aplicação, ou seja, fazer de forma inteligente, aplicar os conhecimentos de forma inteligente, amém? Deus deseja, diga para o mundo solar, Deus deseja que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, amém? Abre em 1 Timóteo para ver se não há uma palavra motivada do pastor, uma palavra emocionada, tentando induzir os membros dessa igreja a falar algo. Não. Quando um servo de Deus aqui nos altares, nos púlpitos, pede para você repetir algo, repita sem nenhum escândalo, amado, porque é o próprio Espírito Santo fazendo você falar, você profetizar, ensinando você a abrir teus lábios para glorificar a Deus, amém, igreja? Muitas pessoas dizem assim: eu sei que o Espírito Santo revela, mas esse irmãozinho é um chato, manda repetir toda hora as coisas. Não deixa isso vir na tua mente, sabe por quê, amado? O Espírito Santo que toca na pessoa para você fazer isso. Então seja movido pelo Espírito Santo. Hoje, quando eu vi o irmão falando, o Espírito Santo me revelava mentes de algumas setas em mentes que diziam: mas que coisa chata, tem que repetir toda hora. Não façam isso nunca. Se alguém motivado por estar no púlpito, primeiro que esse púlpito é consagrado, e todos os púlpitos de igrejas são consagrados. Ninguém sobe aqui se o Espírito Santo não deixar, amém? Se não quiser o Espírito Santo, ninguém sobe aqui. Então todos que sobem aqui, não importa a idade, não importa a vida dele lá fora, o importante é que aqui ele subiu pela unção do Espírito Santo. E se Deus começar a procurar na terra quem é que tem qualidade para pregar a palavra dele, ele vai ter que descer de novo. Concorda, irmãos? Se a própria Bíblia diz que não há um justo sequer, que todos pecarem e carecem de Deus, significa que não há um justo sequer. A palavra não tem meio termo, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem... A Bíblia fala isso em Romanos 3. Então todos que sobem aqui, respeitem, não deixe que o inimigo lance na sua mente setas. E se alguém diz, repita tal coisa, repita. Mas repita com alegria, vibre porque é Deus querendo você, fazer você profetizar. Sua boca soltar palavras proféticas. Amém? Isso no mundo espiritual, talvez no físico não tem valor nenhum para nenhum de nós. Talvez muitos nem tem que repetir, parece que eu sou criança, que é o que Deus me revelou hoje. Não deixe esses pensamentos virem. Porque na verdade é o Espírito Santo fazendo você exercitar aquilo que Ele está te ensinando. E no mundo espiritual isso tem uma legalidade, isso tem um valor que você não faz nem ideia. Eu quero que você aprenda essa noite com esse ensinamento, e nunca, em qualquer aplicação, você deixe vir sobre tua mente um sentimento desse. No nome de Jesus, amém? Vamos voltar aqui ao ponto em que nós paramos. Eu disse que Deus deseja que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então vamos lá. Já que sabedoria é uma soma de conhecimentos, amém? É uma grande soma de conhecimentos. É a qualidade de quem tem conhecimento e a aplicação inteligente do conhecimento. Vimos isso pelo dicionário, amém? E vimos também que na teologia, sabedoria significa ter conhecimento inspirado por Deus. Então vamos ver o que Deus nos diz para nos dar esse ensinamento, essa sabedoria. E aqui em capítulo 2 de 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo de número 4 diz assim: o qual, esse é Deus, né? Deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos, e cheguem
ao pleno conhecimento da verdade. Diga glórias a Deus. E a verdade é que nós necessitamos ter realmente a sabedoria para a vida eterna. Amém? Porque a sabedoria humana, as igrejas não estão aqui para pregar nada a respeito de coisas materiais, amado, embora muitos usam, né? E é indicação de Deus também, usam chamados em mídias televisivas ou mídias através de rádios, através de mídia impressa, né? Chamam para campanhas de prosperidade. Dá-se a impressão que é lá do material. Eu já orei muito a Deus a respeito disso, que eu tenho um dos maiores temores que eu tenho, amados, é de pecar contra Deus. Então eu evito falar qualquer coisa a respeito de qualquer obra, porque eu oro muito. Uma vez Deus falou comigo claramente: não se esqueça que meu filho esteve nesse mundo, fazendo o que era ordenado por mim, e foi crucificado porque viram de forma humana. E muitas vezes nós vamos ver coisas que vai nos chamar a atenção. O que mais tem é o diabo fazendo o crente falar mal de outras igrejas. Vigia, amados, não fale mal de nenhuma, porque se Deus deu uma estratégia para outra igreja, é a estratégia que Deus deu para aquele lugar. Esse ministério não tem essa estratégia, mas ele está na presença de Deus, como ele também está lá. Amém? Porque Deus está em tudo e está em todos. Amém? Então, se ele dá alguma estratégia de chamar através de mídias as pessoas para coisas materiais, como campanhas de prosperidade, divulga lá: olha, quantas pessoas tinham uma vida assim, agora a vida da pessoa. Isso não é magia, porque Deus não trabalha com magia, ele trabalha com transformação de mente. Ele renova, ele transforma. É lógico que a pessoa, quando chega lá, vai chegar com esse propósito: vou sair de lá porque eu estou vendo um monte de crente sendo transformado. Mas olha, amado, isso é caminhar e caminhar e caminhar com Deus. Não é da noite para o dia, é um processo. E é lógico, já falamos isso aqui na igreja, uma igreja de 130 membros como esta aqui, ativos. Se nós tivermos no culto de terça 50 membros aqui, que é o que dá a média, 50, 60 pessoas nos cultos de terça. As pessoas não gostam muito de orar, né? Então, mas os cultos de terça é tão importante quanto esse que é da campanha, tão importante quanto o louvor. Há um propósito para cada coisa, né? Mas imagina, vem 50 pessoas no culto de oração. Isso não é privilégio desta igreja. Toda a igreja que a gente fala que tem oração, os pastores ficam arrepiados. O dia que menos tem, as almas vão para orar. E é normal isso, porque na verdade a gente tem dentro da nossa natureza humana uma coisa chamada egoísmo. Nós esquecemos que a oração é para benefício de outrem. E esse é o verdadeiro ministério do cristão. Quando Jesus falou: você não vive mais, eu que vivo em você, é para lavar os pés dos outros. Se Jesus, que sendo o Senhor, serviu, o cristão tem que entender que ele está nesse mundo para servir. Amém ou amém? Amém? Mas só que é difícil entender isso. Então, mas imagina, se numa terça-feira temos aqui 50 pessoas, fazer um número redondo. Isso, o ideal seria pegar 100 e aí seria percentualmente mais fácil de fazer. Mas se eu dividir no meio 100 e colocar 50, também fica fácil fazer a conta, né? E se tivermos aqui 5 testemunhos, são 10% da presença dando testemunho, né? Aí só uma igreja de 1.000 pessoas, 100 não dão testemunho na igreja, porque não dá tempo, não é? É 3, 4, 5, 6, 8 no máximo. Então o percentual não está muito distante. O Deus está agindo num grande ministério, está agindo nos seus ministérios pequenos também, porque Deus está em tudo e está em todos. Amém, igreja? Só que não existe, você tem que entender é que quando você vê lá alguém dando um testemunho, ou aqui dando um testemunho, Deus não faz, ele não bate a varinha de condom, lugar, eu vou fazer assim. E aí a pessoa está assistindo muito desenho animado, né? Muito Walt Disney, né? Então, muito no mundo da fantasia. E Deus não trabalha com fantasia, e muito menos com magia. Deus trabalha com libertação de almas. Jesus veio para libertar o cativo, para restaurar a visão do cego. Então tudo é um processo, e não é da noite para o dia, é lento mesmo, amado. Mas esse processo vai depender mais de você do que de Deus. Ele pode, num piscar de olhos, mudar a tua vida, sim. Mas tudo vai depender de encontrar você a fé verdadeira. E a fé, amados, não é algo que se conquista porque eu tenho uma religião nova, não. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Se pudesse colocar mais um ouvido, Deus colocaria. E ouvir a palavra de Deus. Pode observar que tem 2 ouvidos ali. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Ele não colocou mais um terceiro para não tornar cansativo.
Mas o Espírito Santo me revela que a vontade dele é colocar: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Perceberam, amados? É muito profundo as coisas de Deus, são mistérios. Então não é da noite para o dia, a fé se conquista dia a dia, de perseverança em perseverança, de glória em glória, e aí você vai ver a face de Deus. Amém, amados? Continuando aqui, então nós vamos falar aqui de sabedoria humana. Vamos falar de coisas materiais, embora tudo comecei dizendo, porque existem mídias e igrejas que chamam lá fora, pela mídia, pessoas para falar de coisas materiais. Mas a igreja de Cristo não está na terra para falar de coisas materiais, igreja. Se você olhar Mateus 6, você vai descobrir que é o caminho da contramão. Se eu buscar a prosperidade, eu buscar as coisas materiais, para depois eu fazer prova de Deus, não é contramão, amados. Buscar em primeiro lugar meu reino e a minha justiça. O reino de Deus e a justiça de Deus, amém? Que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, amém, amados? Então, é a contramão. E muitos, por não conhecer as Escrituras, estão sofrendo. E a Bíblia diz: o meu povo sofre justamente por falta de entendimento. Não é nem conhecimento, é entendimento. Então nós não vamos falar de coisas materiais aqui, porque Deus acrescenta quando você chega ao entendimento. Quando você não precisa de mais nada, quando você fala assim: hoje estou já chega, tá bom, essa hora está bom para ele. Esse aí está preparado para receber mais. Amém, igreja? Agora vamos ver em você a ansiedade: mas eu preciso daquilo lá, preciso daquilo lá. Aí, meu amado, aí ele manda aquele tempo e fala: segura, deixa eu libertar primeiro essa alma dessa ansiedade. Lance sobre mim toda a vossa ansiedade, diz o Senhor. Amém, amados? A ansiedade também é uma situação maligna, é uma serva do inimigo para tirar a sua paz. E tudo que Deus faz é para trazer a paz, e tudo que o inimigo faz é para tirar a sua paz. Você está compreendendo a diferença? Amém, igreja? Jesus disse: eu vim trazer a minha paz, mas não é a paz que o mundo dá, né? É uma paz diferente, né? A paz que a carne conhece, é a paz de espírito. A carne pode estar sofrendo o que for, mas o espírito está cheio da graça, porque ele sabe que Deus é muito maior. Amém, igreja? E que o propósito de Deus em todas as coisas é sempre um propósito tremendo para nossas almas. Amém? Glórias a Deus. Então eu vou pedir que você vá, em nome de Jesus, em livro de 1 Reis, que eu quero falar algo mais profundo. Por exemplo, sobre uma sabedoria. Eu falei agora há pouco que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia diz que em Mateus 6, que as todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Pois bem, na nossa escola bíblica, nós estamos aí com as nossas crianças e pré-adolescentes. Nós estamos falando, inclusive amanhã falando sobre 1 Reis. E chegamos exatamente no ponto de Salomão. Estamos falando do reinado de Salomão, filho de Davi. E aí, dentro desse assunto, tem tudo a ver com o que eu estou explicando para os meus amados alunos da escola bíblica. Porque este homem chamado Salomão teve uma oportunidade de ouro, porque Deus amava o seu pai de uma maneira tremenda. Porque o pai de Salomão era um homem que andou na terra segundo o coração de Deus. Quem era ele? Davi, não é? E Deus então deu uma oportunidade muito grande, porque o reinado de Salomão já estava programado para ser um reinado só de paz, um reinado de prosperidade e paz, porque Deus havia prometido a Davi. Mérito não é nenhum de Salomão, e Salomão reconhece isso, amados. Tanto é que na oração que ele faz a Deus, Deus envia um recado para ele e fala: Salomão, meu filho, porque eu prometi para o teu pai, eu vou te dar uma bênção enorme. Faz o seguinte, peça o que você quiser que eu vou te dar. Para Salvador dizer: por amor de Davi, eu vou te dar tudo isso. E olha o que ele pede, eu sei que a igreja já sabe, mas vamos recapitular. Quem sabe alguém em nosso meio é iniciante na fé e não conhece totalmente a história, né? Aí vai em acordo com tudo que nós estamos falando aqui, não é? Se você buscar o reino de Deus e a justiça dele, o que você necessita será acrescentado. Você crê? Amém? Então, 1 Reis, no capítulo número 3, por favor, amados. 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos aqui no versículo de número 5 a seguir. Todos encontraram? Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que me queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usastes para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade,
em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como hoje se vê. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, ele não quis dizer de idade, jamais. Ele quis dizer de mente, viu? Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Versículo 9. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor. Diga glórias a Deus. A Bíblia nos revela o que é que agrada a Deus. No Novo Testamento é revelado o que é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé agrada a Deus. Amém, amados? Então, olha aqui, essas palavras agradaram a Deus, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pedistes longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Versículo 13. Também até que não me pedistes, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Diga glórias a Deus. Aleluia. Percebeu? A primeira coisa, ele pediu sabedoria para Deus. Um homem de Deus sabe que ele não precisa pedir nada para Deus, porque Deus é um pai zeloso, que cuida. Você acha que Deus não sabe que você não pode andar só, ou solteiro, ou solteira? Ele escreveu lá em Gênesis, quando fez o homem. Não é bom que o homem ande só. Ele diz o homem, quer dizer o homem é mulher, o ser humano. Mas você não ande ansioso ou ansiosa por essa área, senão Deus não trabalha nessa área quando há ansiedade. Mas o inimigo percebe a tua ansiedade e arranja algo rapidinho para você. Então vigia, porque o que Deus tem para você é muito melhor do que um simples relacionamento aqui na terra, que muitos nem conseguem nem passar pela lua de mel. Quantos casais você viu que morriam em um acidente na lua de mel? Né, amados? Então, quem quer? De repente era um sonho daquela mulher, daquele homem casar. Teve um que dia desse foi comemorar o casamento, parece que brindou com a taça, caiu, eu não sei o que aconteceu, parece que morreu com a taça de comemoração. Quem viu essa reportagem aqui atrás? O pessoal viu, morreu com a taça de comemoração do casamento. Vocês perceberam que tudo na terra é vaidade, passageiro, né, amado? De repente perdeu a salvação por causa de um relacionamento. Vai passar a eternidade agora, não estou dizendo que é o caso, misericórdia. Não tem essa revelação, nem se eu teria, não falaria aqui em respeito às almas que pertencem ao Senhor. Esse direito é do Senhor, né, amados? Ninguém tem direito de saber o que acontece com as almas, a não ser o que está escrito aqui. E o julgamento compete a Deus a julgar. Mas estou dizendo assim, imagine que é uma pessoa que não andou com Deus, uma pessoa que não quis saber de Deus, e entregou, ou largou de tudo por causa de um relacionamento. O que aconteceu? Adiantou? Né? Diga, dando o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, diz o Senhor, né, amados? Mas voltando à questão aqui de Salomão, ele podia pedir o que quisesse para Deus, mas ele preferiu pedir sabedoria, que ele elogia a Deus falando: Senhor, o Senhor que me deu essa graça de eu sentar no trono do meu pai, porque o Senhor amava ele. Meu pai andou com o Senhor e reto, olha o filho observando o pai, eu via a vida do meu pai andava com o Senhor. Amém, igreja? O teu filho pode falar isso de você, pai? Mãe, pode? Amém, né? Eu vejo Deus na minha mãe, eu vejo Deus no meu pai. Salomão disse: eu vi Deus, eu vi meu pai andando com o Senhor. Amém, igreja? Amém. Então, o Senhor prometeu a ele, porque foi do meu conhecimento, que o Senhor colocaria no trono, na descendência dele, porque tu és tão justo, e usaste ele em grandes guerras. Mas como tu és justo, Deus não quis que ele construísse o templo, porque as mãos E quem quis construir o templo, na verdade, não era Deus. Quem queria construir um templo foi Davi.
Porque Davi de repente viu o seu reino prosperando, e vitórias em guerras, prosperando, morava bem. Ele olhava lá para a tenda, via lá dentro da tenda a arca do Senhor, olhava, que entristecia muito Davi. E um dia em oração ele falou: Senhor, eu não estou feliz, eu moro nessa riqueza toda aqui, e o Senhor habita em tenda. Olha só, Deus olhou para ele e dá risada só, e falou: filho meu, se construir o maior templo na terra, eu não vou poder habitar, porque eu não entro nele. Fisicamente, como você imagina, não cabe dentro dele, né? Mas fica tranquilo, se é teu desejo me exaltar com um grande templo, isso vai acontecer, mas não por tuas mãos, porque tuas mãos foram usadas com sangue, estão sujas de sangue, embora foi forçadamente por questões nobres, né? Foi eu que te orientei a guerrear e vencer as guerras. Amém ou amém? Mas eu não quero, eu sou justo. Eu quero que alguém construa um templo, já que eu quero, é para consagrar para mim, com as mãos limpas. E eu vou fazer de um herdeiro teu. Pronto, o teu herdeiro, esse vai ter um reino próspero. Então não foi Deus que quis o templo. Quem quis o templo era Davi. Esse é um sonho de Davi, não era de Deus. Amém, igreja? Mas Deus se sentiu feliz ao ver o coração de Davi, triste porque morava bem. E isso é cristianismo nos dias de hoje, não é? Eu fico triste quando eu não tenho para devolver, ou o suficiente que eu sei que meu pastor precisa. Eu fico muito triste, eu fico abatido mesmo, mas eu sei que é Deus em mim. Quer ver o dia feliz que eu estou? É o dia que eu sei que eu posso levar e que eu posso abençoar o ministério dele, que eu sei que ele vai honrar os compromissos dele e que ele não está passando dificuldade. Aí eu fico feliz, porque isso é egoísmo se eu fosse o contrário, não é, amados? E a Bíblia diz que os pastores devem andar conforme andam as ovelhas. Então, no nome de Jesus, que prosperem em nome de Jesus, viu, amar todos? Amém? Glórias a Deus. Então, não adianta nada o pastor prosperar se a igreja estiver, né? Então, isso não é de Deus. Então, eu peço a Deus sempre pela igreja, peço prosperidade, crescimento, mas tudo isso, é claro que não vai ter um crescimento uniforme. Uns vão crescer mais, outros vão crescer menos, tudo vai depender da fé de cada um, como cada um está andando com o Senhor. Amém ou amém? Mas de uma forma geral, nós podemos ver a glória de Deus desse ministério, assim como pode ser vista a glória de Deus no ministério de Davi e de Salomão. Amém ou amém? Então, voltando à questão lá de Salomão, ele pediu sabedoria, porque ele elogiou a Deus quando disse: Senhor, não adianta ter esse grande povo, eu sentar no trono do meu pai, se eu não souber governar. E quem é que pode governar um povo tão grande esse aqui, a não ser o Senhor? Então, que venha a sabedoria do Senhor. E Deus se agradou daquela oração e falou: filho, você não pediu mais nada, só sabedoria para governar. Pois bem, porque teu coração, eu vi teu coração e vi sinceridade nele, eu vou te dar além de sabedoria, ninguém vai ter sabedoria como você. Eu vou te dar tudo que você precisa e muito mais. Amém? Tanto é que próprio Jesus Cristo cita que não houve na terra, né? Ninguém se vestiu tão bem quanto Salomão. Pode ver, Jesus fala isso quando ele fala dos lírios dos campos, né? Nem ele se vestiu tão bem, né? Nem Salomão, na sua prosperidade, se vestiu tão bem quanto os lírios. Jesus fala algo assim, naquilo que ele revela sobre uma palavra que Jesus fala com os seus discípulos, né? Então entenda esse mistério. Deus está observando a cada um dos seus filhos. E tudo que ele deseja em nós é ver o nosso crescimento. Então, ele deseja que nós cresçamos, que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Amém, igreja? Então vamos continuar, em nome de Jesus. Bom, a primeira causa que Salomão julgou e que foi a sua fama foi mundo afora, foi a causa das duas mulheres que eram, na verdade, mulheres da vida, moravam juntas, sem nenhum parente, porque elas, na verdade, usavam a casa dela para, infelizmente, as atividades delas, né? E elas juntas engravidaram ilicitamente, nem sabiam quem era o pai. Ilicitamente as duas engravidaram, e ninguém morava com elas. E elas, então, permaneceram juntas ali, morando, e aconteceu que as crianças nasceram simultaneamente, na mesma época. E uma das noites que elas estão dormindo, uma delas acorda e percebe que o seu bebê estava morto. Ela, desesperada, numa atitude louca, né, ela troca os bebês com a outra que estava dormindo e fica com a criança viva. E quando a outra acorda, percebe que a criança estava geladinha ao seu lado. Ela fica em desespero. E a Bíblia fala que essa mãe, a que matou criança, na verdade ela matou, porque a Bíblia diz que ela dormiu, ela rolou por cima da criança. Olha que absurdo.
Então ela, além de ser uma mãe negligente, né, ela gerar uma criança de forma ilícita, negligentemente, acabou também matando sua criança ao dormir por cima da criança. E ao desespero, ao ver que ela fez aquela negligência, troca a criança e a outra acorda, e é óbvio, né, que uma mãe sabe quem é seu filho. Ela ficou primeiramente desesperada e olhou que o bebê não era dela. E disse: você está com meu filho? Esse é meu filho. E ela imediatamente falou: não, esse não é seu filho, o seu é o que está morto. E ficou aquela confusão e não tinha quem comprovar, porque naquela época não tinha DNA. O que acontece então? Você vai entender a administração da palavra. Nós estamos falando de sabedoria, amém ou amém? E essa foi a primeira causa julgada por um sábio de Deus, vindo da fonte. E aí então é levado até o rei, que tinha, todas as causas eram causas difíceis de ser julgadas, não tinha como um intermediário julgar, levava todas elas ao rei. E chegou ao rei essa causa, e ele então teve que tentar descobrir quem era a mãe. E na hora, o sábio que ele pediu, ali, a sabedoria que ele pediu, foi aplicada. Ele falou: bom, já que vocês vão ficar discutindo aqui quem é e quem não é, vamos fazer o seguinte: para não ter briga, dá uma espada, eu vou cortar essa criança no meio, cada um leva metade. A mãe desesperada, a verdadeira mãe, falou: não, senhor, não faça isso, assim eu não vou suportar ver meu filho morto. Entrega ela para que ele tenha uma oportunidade de viver. Ele falou: você é a mãe verdadeira, só uma, porque a outra imediatamente falou: eu não acho justo a sua causa, assim não fica nem para mim nem para ela. Aqui não era a mãe, falou, né? Então naquele momento a sabedoria de Salomão julgou a causa, e todos ficaram sabendo da fama de Salomão por causa dessa sabedoria. A pergunta é: você tem orado a Deus para que Ele te dê sabedoria nas suas decisões? Amém? Porque uma coisa é você tomar uma decisão sem orar, e aí vem a loucura, né, da mente humana, que é a sabedoria humana, que é loucura. Mas se você orar para as decisões suas, pode ter certeza que as consequências de uma decisão tomada sem oração, elas são terríveis. As decisões tomadas com a sabedoria de Deus é bênção, é virtude. Amém, igreja? Eu vou convidar a igreja, por favor, a ir lá em Provérbios, porque a sua causa só vai ter êxito tomado se você tomar as decisões depois das orações, sentir paz no coração. Uma vez me perguntaram, me lembro claramente, eu não me lembro quem foi, me perguntaram: pastor, mas como é que eu vou saber? Deus não te revela? Eu preciso tomar uma decisão. Na hora eu falei: Senhor, eu não sou nenhum guru, né? Eu não vou dar uma posição a essa pessoa da minha carne. A pessoa está exigindo de mim uma revelação. Eu falo com Deus, a pessoa falando comigo, eu falo com Deus. Eu não sou guru, Senhor, eu sou pastor. Eu estou aqui para ensinar a palavra do Senhor. E eu não tenho onisciência, só o Senhor tem. Se o Senhor quer me revelar, eu passarei para ela. Se o Senhor não me quer revelar, então me dê uma palavra de orientação para ela. Na mesma hora o Senhor falou assim no meu coração: disse o bem, pois ela só quer revelação. Então você vai ensinar ela vai ensinar essa pessoa a ter fé. E como é que o Senhor me ensinou a fazer ela ter fé? Naquele momento o Senhor falou assim: eu vou te mostrar a decisão que ela deveria tomar, mas você não vai falar para ela. Eu falei que sim. Situação, né? Deus mostrou a situação que ela deveria tomar. O Senhor falou só para você ver que é uma situação, para você ter fé, para a sua fé também. Na mesma hora, o Espírito Santo falando comigo, eu falando com ela. Aí naquele momento eu falei para ela assim: ó, o que Deus mandou passar: amada, deixa que a paz venha ao teu coração. Se você orar e vir uma paz no teu coração sobre a decisão X ou Y, a decisão que tiver com a paz no coração é de Deus. A que tiver sem a paz não é de Deus. Foi só o que eu falei. O Senhor falou: agora você deixa por minha conta. Ela vai ensinar, ela vai aprender a falar comigo. E eu me ausentei e fiquei esperando para ver o que ela decidiria. Passou os tempos e a decisão dela foi realmente. Aí eu falei que ela deveria consagrar, deveria orar, deveria jejuar, deveria fazer uma campanha. E passou um tempo, ela veio. E eu perguntei: aquela sua causa, minha irmã, você tomou a decisão? Já, pastor. A decisão foi essa e essa e essa. A que Deus tinha mostrado. Eu falei: com base no que você tomou essa decisão? Eu queria fazer a outra, mas eu não tive paz nenhuma no coração. Para mim a carne era certa na outra decisão, mas eu não tive paz, não veio a paz no coração. Aí naquele momento o Espírito Santo falou: mandou falar para ela: a tua fé te livrou de uma cilada, porque ela teve a fé de orar e aprendeu a falar com Deus. Se aquela hora eu passo o que Deus me havia mostrado, eu não passaria de um guru, e aí um admirador, ele ganharia mais um admirador de um homem. E não é isso que os pastores foram ungidos. Nós somos ungidos para pregar o Evangelho e fazer o Evangelho entrar no seu coração e na sua mente, para que você seja mais um no reino de Deus a trabalhar para Ele aqui na terra.
Amém? Essa é a função dos pastores, amados. Pastorear as ovelhas e fazê-las crescer de tal maneira que elas comecem, com a lã que ela tem, a aquecer outros também, a distribuir graça e bênção. Amém ou amém? Você entende esse mistério? E Salomão, voltando à questão de Salomão, ele foi um sábio tão tremendo na terra que escreveu um livro de sabedoria, Provérbios. Vamos lá em Provérbios, por favor, amados. Provérbios foi escrito por Salomão, pelo menos na sua maior parte. Os Provérbios é de Salomão. Abra, por favor, em Provérbios 3, e no capítulo 3, versículo 1 a seguir. Ele nos escreve aqui pelo Espírito Santo. Você crê que as Escrituras são inspiradas por Deus? Amém? Ele nos escreve pelo Espírito Santo sobre a sabedoria e nos exorta a buscá-la. Veja o que ele diz aqui em Provérbios 3, versículo 1. Vamos ler um pouquinho agora, amados? Vamos até o versículo 15. Você não cansa de ler a Bíblia não, né, amados? Então vamos lá juntos? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Reconhecer Deus, né? Em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É o meio que as pessoas viviam antigamente, né, amado? Eles eram negociados, não havia dinheiro, era negociado vinho e alimento, né? Então, se fartarão os seus celeiros, né? Se encherão, e os seus lagares, que é onde amassa a uva, né? Transbordarão de vinho. Diga glórias a Deus. Você deseja na tua vida isso? Então, você busca a sabedoria de Deus. É isso que exorta aqui o sábio. Em versículo 11 ele fala: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e nem te enfades da sua repreensão. Não se canse, né, da repreensão de Deus, né? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Diga glórias a Deus. E o versículo de número 13: feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que toda a prata. Misericórdia, né? Quantos que ainda procuram a prata em vez de sabedoria, né? Melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas, a sabedoria. E tudo que podes desejar não é comparável a ela. Diga glórias a Deus. Mas afinal, eu quero isso para mim. Da onde começa a sabedoria? Como eu busco a sabedoria? Vamos juntos, em nome de Jesus, no Provérbios 1. Olha aqui onde começa a sabedoria, aqui, ó, versículo 7. Aonde começa a sabedoria, amados? O temor do Senhor é o início, é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu Deus do céu, né? Então eu quero essa sabedoria. Deus me revelou através de Provérbios que ela é importante, ela é mais valiosa do que tudo que existe na terra. Aí, como é que eu adquiro ela? Começa pelo temor, o respeito a Deus. Amém, amém, amém. O temor é o princípio da sabedoria. Vai em Provérbios de número 2. Como é que eu busco essa sabedoria então? Então vamos lá. Versículo 4. Já falamos isso aqui na igreja, hein? Mas eu não sei se você gravou isso. Se você não gravou, grave agora. A pergunta era: como é que eu busco ela? Se buscares a sabedoria como se busca a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Entendeu aí, amados? Se o ser humano
Passar a buscar sabedoria. Da mesma forma que ele busca o dinheiro, a riqueza, o seu bem-estar. Observa aí até o próprio corpo, o culto do corpo. Meu Deus, eu fico observando a fidelidade dos jovens. Eu vejo em minha casa. A fidelidade é todo dia. Todo dia estou vendo academia, academia, academia. Igreja, uma vez por semana, é online. Eu estou falando de outros, estou falando da minha casa. Só que ele já tem 24 anos, o meu caçula. O problema é dele, a salvação individual. Vai ser salvo porque Deus vai honrar a minha palavra. Mas as gerações que estão vindo aí é preocupante, amados. O culto ao corpo está mais sério que o culto a Deus. Deus não está dizendo você deixar uma coisa para fazer a outra. Você deve cuidar do corpo, porque Deus quer usar o teu corpo com saúde, amém, amém? Também não adianta nada ter conhecimento do corpo doente, né, amados? Até que eu estou lutando na emagrecer, por quê? O Senhor está puxando a minha orelha, não é assim, não quero você um conhecimento e depois um problema de saúde, porque eu estou tentando, o Senhor também, então estou tentando fazer o possível para poder ter uma saúde, amém? Fazendo, movimentando meu corpo, deixando de ser aquela vida mais sedentária, né? A gente fala que não arruma tempo, mas arruma tempo sim. Então Deus não está aqui dizendo, mandando dizer no altar que isso não deve dar de Deus cuidar do corpo. É também, o corpo é o templo do Espírito Santo. Mas só cuidar do corpo, é aí que é o problema. Esquecer do alimento que é a palavra para a sua alma. Porque o corpo vai padecer um dia. Isso é mais cedo ou mais tarde. Hoje mesmo, enquanto eu aguardava alguém, né, num consultório, ali me apareceu um porteiro e começou a conversar comigo. Ficamos ali 2 horas conversando e falou assustadamente sobre o episódio do que morreu aqui no Estado do Café, num jogo que teve aqui, um torcedor que morreu do coração. Aí ele começou a falar daquele narrador famoso do Santo Mário, que morreu dentro do avião praticamente. São pessoas de 60, aqui também um senhor de 50 e poucos anos. Ele falou, a vizinha da frente, ele apontou a vizinha da frente ali, ó, a secretária da frente ali, ó, 34 anos, morreu do coração semana passada. Estava trabalhando, teve um treco, morreu na mesa. Ele começou a falar das coisas, então, sabe, amados, 34 anos, mulher no fundo, mulher é magra, e daí? Como é que é isso? Então não existe uma receita, é porque é gordo, porque isso aqui. Então quando chegou o tempo de vida, acabou, acabou. Quem é que pode dar, acrescentar um segundo a mais? Você tem esse poder? Dizer, não, Deus falou para eu viver até os meus tantos anos e tantos minutos, mas se eu quiser eu vivo mais. Quem é macho falar isso? Você tem coragem de falar isso? Desafiar Deus? Por quê? Porque ninguém aqui é tolo, né? Nós podemos fazer de tolo, mas não somos. Sabemos que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E Ele está em todos os nossos caminhos. Amém ou amém? Está endireitando as nossas veredas. Nós estamos ganhando no dia a dia, com ouvir sabedoria. Casamentos estão sendo restaurados por causa da sabedoria. Vidas estabilizadas por causa da sabedoria. Amém ou amém? É com isso que você cresce, amado. Com a sabedoria. Isso só se conquista na fonte. Amém ou amém? Se você deixar por você, seu casamento já era. Mas você colocou Deus no meio. É diferente. Eu vejo em nosso meio aqui, amados. E não são nenhum nem dois, não. Aqui dentro já tinha uns 5, para você ter ideia. Uns 5. Para não falar, para começar a apontar, porque é pecado, né? Mas uns 5 que eu sei aqui, que eu tive conhecimento, tive que trabalhar mesmo ali, pau a pau ali, para poder manter e ensinar a mesma palavra, porque senão só pela misericórdia. Porque o inimigo quer destruir mesmo. Ele está nesse mundo para isso. Matar, roubar, destruir. Amém, igreja? Continuamos então? Você está buscando a fonte de sabedoria? Amém. Então nós estamos falando da sabedoria de Deus. Então, no nome de Jesus, se nós buscarmos a sabedoria como se busca a prata, como se busca tesouros escondidos, versículo 5 de capítulo 2 de Provérbios fala, então entenderás o que é temor do Senhor e acharás então o conhecimento de Deus. Diga glórias a Deus. Porque o Senhor Jesus fala, você vai me encontrar toda vez que me buscar, vai buscar de todo o vosso coração, com toda a sua força. Amém, querido? Então não é buscar, não, só não estou buscando. Tá legal? Estou indo. Tem umas pessoas que falam assim, tá, esse agora você virou crente, está buscando. Estou indo, mais ou menos como aquele personagem, né? Só por Deus, né, amados? Vai para agora, acho que eu vou. Né, amados? Então, igreja de Jesus Cristo, nós estamos aqui para a glória de Deus, falando em Espírito, brincando, brincadeiras à parte. Uma coisa muito séria.
né? Nós temos que compreender definitivamente, em nome de Jesus, que é a sabedoria que vai nos dar a fé verdadeira, e a fé é que nos faz vencer esse mundo. Amém ou amém? A fé em quem? Em Cristo Jesus. E quem é Cristo Jesus em nosso meio? Senão a palavra e o seu Espírito presente. Amém? Glórias a Deus. Eu vou convidar que você vá comigo, que alguns podem dizer assim, o Espírito Santo me tocou, que alguns podem dizer assim, essa conversa é muito séria, viu? Por isso que eu gosto de vir lá no domingo pulando, né? Vamos para cima, maravilha, né? Domingo é uma maravilha. Eu gosto de domingo, é isso aí. Domingo eles fazem um negócio bacana na igreja, domingo. Eu não gosto, eu fico muito sério. Vai chegar meu tempo de eu aprender essas coisas. Tem pessoa que fala isso, mano. Meu Deus do céu, né? Que tolice, né? Porque o inimigo não está brincando eu vou selecionar, vou acabar só com os de 40 para cima. Eu vou destruir, não, 40 para muito, vou destruir só a vida dos 30 para cima. Não é muito ainda, vou destruir dos 25 para cima. Não, mas nós estamos vendo cada dia mais jovens morrendo mais cedo. Porque o inimigo não está brincando sem inimigo. Famílias cada vez mais sendo construídas sem nenhuma estrutura, nenhuma, zero de estrutura. Terreno fértil para o diabo trabalhar. Criar um filho nesse mundo hoje é a coisa mais difícil. E está se pondo um filho no mundo como se coloca qualquer coisa no mundo. Vigiar, vigiar e orar, porque o inimigo anda de redor, procurando quem destruir. E quanto menos estruturado tiver um casamento, tiver um lar, mais terreno fértil para o diabo trabalhar. Mas estou dizendo para você que, não estou colocando aqui que tem que ter um casamento estruturado, riqueza, não. A maior riqueza que você pode ter é o conhecimento e o caráter. Meus filhos não estudaram em escola particular. E nenhum deles é mau caráter. Todos eles são homens e mulher, corretos, trabalhadores, né? Houve problemas porque eu participei do problema, diretamente. Mas participei também diretamente da solução. Glórias a Deus. Porque estava aqui orando. Quando eu conheci o Deus que resolve, que muda a história, Ele muda mesmo e transforma todas as coisas. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aqui que riquezas é o que vai fazer. Não. Você pode ter um filho, uma filha, uma criança no mundo, quando você estiver estruturado aqui primeiro, no coração e aqui. Saber que educação que você vai dar para aquela criança. Que condições de vida você vai dar para aquela criança? Porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer e ficar mais velha, ela nunca se perca no caminho, porque ela conheceu o caminho. Amém ou amém? Então, no nome de Jesus Cristo, amados. Tirando essa questão da juventude, que os jovens podem dizer assim, eu sou muito novo para isso. E voltando à questão que o inimigo não está escolhendo idade para destruir almas, está aí a prova. Cada dia eu vejo notícias de jovens e jovens e jovens. A estatística de jovens morrendo, ela está maior do que os velhos, não sei se você sabe. É uma estatística horrível no mundo, mas se somar o número de mortos, ela equilibra entre jovens e velhos. Sendo que, teoricamente, ela vai ser o contrário. Então, o inimigo não está brincando, amados. Por isso que ensina a tua criança, assim, a igreja tem a missão dela, só que ela é apenas uma gotinha perto do oceano que é a vida dessa criança. Você está o tempo todo com essa criança, a igreja só está na escola bíblica e aos cultos. Amém ou amém? Mas ela está fazendo a parte dela, amém? Então vamos continuar aqui, a questão de sabedoria. Vamos mostrar na Bíblia Sagrada, que jovens, quando eles conhecem quem é o Deus verdadeiro, eles sabem colocar uma linha de limite, até onde deve ir, até onde não deve ir. Vamos em nome de Jesus, em Daniel capítulo 1. Eu perguntei se o senhor queria que eu fale isso mesmo, o senhor falou que era, mas vai alongar um pouquinho, não tem problema. Tem alguém com pressa de ir embora aí, amados? Porque essa passagem aqui é extremamente importante, principalmente para os jovens entender definitivamente essa história, aproveitar que tem bastante jovem na igreja hoje, entender definitivamente essa questão da juventude. Por quê? Deus mandou ler Daniel 1. E que passagem que é essa, Daniel 1? Para quem não sabe, o reinado de Jeoaquim, rei de Judá, para quem não sabe, foi numa época em que Israel, o povo de Deus naquela época, vivia totalmente fora daquilo que Deus havia planejado para eles. Então Deus cumpriu uma profecia, colocou eles num cativeiro de 70 anos na Babilônia.
que era o império da época. E o rei Nabucodonosor sitiou, cercou a Jerusalém e Judá, e tomou o povo, levou consigo preso o povo de Israel, entrou no templo do Senhor, no templo sagrado, e arrancou uma grande parte dos utensílios, ouros que eram consagrados ao Senhor, desde Davi. E acontece aqui, leva ele para o templo dos deuses que não são deuses. E aí o que acontece? Israel fica sitiado, tomado, invadido, destruído, e é levado cativo por 70 anos. Deus entrega na mão de Nabucodonosor o povo dele. Só que esse rei queria conhecer quem eram os escravos que eles estavam pegando. Ele queria conhecer a cultura daquele povo. Então ele teve uma ideia: olha, faz o seguinte, pegue dos jovens na nobreza de Israel, desse povo hebreu aí, pega alguns jovens sábios, aqueles que sejam perfeitos, mas que não tenham defeito nenhum, sejam jovens que eu possa olhar assim e dizer: vamos se sentar na minha mesa, porque eu quero que em 3 anos vocês peguem, extraiam o máximo deles, para mim ganhar conhecimento de como lida com esse povo estranho aí, hebreu. Ele queria jovens com sabedoria no meio dos hebreus, e escolheu então, a saber, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu estou resumindo, porque eu teria que ler do versículo 1 até o versículo 17. Eu vou resumir, depois você estuda isso em casa, amados, em nome de Jesus. E o que aconteceu? Olha o sofrimento, as grandes tribulações que esses jovens tiveram que passar. Primeiro, a mudança de habitar, a mudança de vida. Foram tirados da sua terra forçosamente e levados para um habitat totalmente diferente, uma outra cultura. Aliás, num lugar onde nem se viram falar no Deus vivo de Israel. Se ouviram falar, mas não tinham temor nenhum. E eles jovens de tudo, porque eram muito jovens, quase saindo da adolescência, ainda bem jovens mesmo. Então o que acontece? O rei chega e fala assim: a primeira coisa, ele já trouxe, esses são os 4, tá bom, esses 4 aí tá bom. Eu não quero que eles cheguem até mim ainda, porque não são dignos de me verem. Então você faz o seguinte, chamou alguém e falou: faz o seguinte, você vai levar esses jovens aí, primeira coisa, troca o nome deles, porque o nome deles eu não gosto do nome deles. Não gosto, porque exalta o Deus deles. Para quem não sabe, vamos lá então. Anote aí no seu coração. Daniel chamava-se, a tradução de Daniel é: Deus, Jeová é o meu juiz. Diga glória a Deus. Cada nome tem um sentido em hebreu, viu, amado? E Daniel significa: Jeová é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Ananias: Jeová é misericordioso. Misael: quem é como Jeová? É uma pergunta. O nome Misael significa: quem é como Jeová? Azarias: Jeová é o meu socorro. Esse é o nome dos 4. Então a primeira coisa que o rei falou: troca esses nomes. Eu não conheço esse Jeová, você fala de Jeová. Mandou trocar. Daniel para Beltesazar, príncipe de Bel, meu Deus. Ananias para Sadraque, amigo do rei. Misael para Misaque, Deus da lua. Azarias para Abednego, servo de Nego. Nego era um ídolo de Mercúrio, filho de Bel, na mitologia deles lá. Entendeu, amados? Então, tudo os nomes deles consagrados a um Deus que não é Deus. E tem mais: faz eles sentarem antes de sentar na minha mesa, eu quero que eles comam das coisas, dos alimentos que eu como. Por quê? Se eles comerem, esses são jovens inteligentes, mais para frente eu vou fazer eles se sentarem comigo em festas, e o povo deles vai ver que o meu Deus é verdadeiro também, porque eles vão estar comendo as coisas consagradas a Bel, ao nosso Deus. Misericórdia. Então comam eles a minha comida, o que eu como, e bebam eles do meu vinho, que é tudo consagrado. Eles falaram assim, alto lá: eu não posso mudar a questão do meu nome, não posso fazer eles fazerem trocar o meu nome, mas eu não vou, eu não sou esse nome, eu não tenho esse nome, meu nome é aquele de origem, isso eu posso fazer, eu não posso trocar, que eles mudem meu nome, essa questão, mas comer eu não como. O que Deus me falava nessa mensagem? Muitos, por motivos muito menores: olha, eu agora estou trabalhando, não dá mais para buscar Deus,
Olha, a minha questão agora está difícil. Trocam igual Esaú trocou a salvação por prato de lentilhas. Deixam de se consagrar, deixam de buscar a Deus por causa de questões que são passageiras, amados. Deus não quer que você abandone as coisas desse mundo, mas você deve conciliar e entender uma coisa: o seu Deus, a sua fé jamais pode ser abalada. Esses jovens falaram o seguinte: Deus colocou no coração de quem tomava conta deles o desejo de atender ao que eles pediram. Eles falaram: olha, nosso nome vocês já trocaram, mas me faça um favor, nós não vamos comer dessa comida, nos dê apenas legumes e água. Ele falou: alto lá fazer isso. Se eu fizer isso, meu rei me obrigou a dar para vocês a comida dele, e vai ver que vocês estão fracos. Faz o seguinte, nos dê 10 dias só. Daniel falou: nos dê 10 dias. Se nós ficarmos mais fracos, compara-nos com os jovens da corte de vocês. Se nós ficarmos mais fracos, você pode nos dar o alimento que ele pediu que você nos dê. Mas se nós não estivermos mais fracos, e você vê isso, você continua nos dando apenas legumes e água. Olha o que esses jovens fizeram, amados. Jovens que estão ouvindo a palavra, eles optaram em não comer as iguarias do rei e nem beber do vinho daquele rei. Por quê? Porque se eles fizessem aquilo, eles estariam mostrando a todos os hebreus, era uma estratégia do rei, de que eles estariam concordando que Bel era um Deus de verdade, porque as coisas que eles comiam eram coisas consagradas a Bel. Tudo passava primeiro pelo tal do Bel, era consagrado para depois levar ao rei. Então, amados, veja aqui em nome de Jesus, lá no versículo de número 9, diz que: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos, versículo 10, a Daniel: tenho medo do meu senhor rei, o rei determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, versículo 11, ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se não nos dê, apenas nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro, o chefe, tirou deles as finas iguarias e vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Diga glórias a Deus. Para quem não entendeu, amados, aqui está dizendo assim: aquele que se humilhar, esperar em mim, se humilhar, no tempo devido eu vou exaltar. E só vai se humilhar, só vai se submeter à palavra de Deus quem tiver sabedoria. Eles tiveram a sabedoria de não fazer aquilo lá, para não se contaminar. A pergunta é: você tem feito também isso? O que levou aqueles jovens a fazer isso, irmãos, foi o temor a Deus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o respeito às coisas sagradas. Amém, igreja? Eu quero convidar em nome de Jesus você ir lá em Lucas. Vamos terminar com 2 passagens. Esses 3 jovens, amados, não foram humilhados por causa do temor que eles tiveram de Deus. Então Deus deu a eles a exaltação no tempo devido. E lá em Lucas 14, para quem não entendeu ainda, vai entender o fechamento dessa mensagem. Em Lucas 14, versículo 11, o próprio Senhor está dizendo assim: todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Em Filipenses capítulo 2, finalizando com essa última passagem, Filipenses capítulo 2, diga ao irmão do seu lado, por favor, diga assim:
O nosso mestre foi o maior modelo de humilhação. Diga amém? Tem crente dizendo assim: ah, eu não faço tal coisa, que é muita humilhação. É muita humilhação. Meu Deus do céu, né, Márcio? Capítulo 2, versículo 8 diz assim: assim mesmo, está falando de Jesus aqui, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glórias a Deus. Se o nosso mestre foi humilhado para depois ser exaltado por Deus, alguém aqui quer ser melhor que o mestre, Márcio? Então, nos preocupe. Se você está passando por algum processo de humilhação, quer seja na sua vida sentimental, na sua vida pessoal, profissional, enfim, em todas as áreas da sua vida, se alguma humilhação financeira, espera no Senhor, espera que no tempo devido Ele te exalta. E como é que você espera? Com temor, com sabedoria, esperando o tempo de Deus e não usando da sua sabedoria. Porque se você usar da sua sabedoria, Deus se retira e deixa você agir conforme você tem conhecimento. E o conhecimento do homem para Deus é loucura. Ou seja, nós temos conhecimento limitado e não podemos ver as coisas que Deus tem para nos dar. Amém, igreja? Deus tem, diga para o irmão do Senhor, Deus tem muito, além do que você imagina, sonhe ou pense. Amém? Para nos dar. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.